Nos anos 70, o estripador de Yorkshire aterrorizou a Inglaterra. Leeds e as regiões vizinhas viviam com medo porque esse maníaco estava à solta. Peter Sutcliffe era o assassino em série que parecia incontrolável. Durante 5 anos, ele cometeu crimes sem ser preso. Ele dizia ter um dever sagrado e mortal. Ele dizia que tinha recebido uma missão de Deus. Mas será que Peter Sutcliffe nasceu para matar? Acho que ele é perverso e louco, as duas coisas. Dementes. Eu tinha 14 anos na época. Estava com a minha irmã, mas ela saiu andando na frente. Em agosto de 1975, Tracy Brown estava voltando para casa após passar a noite com amigos. Eu vi aquele homem caminhando na minha direção. Ele parou, olhou para mim e depois ele começou a andar rua abaixo. O meu pai era bem rígido. Se eu chegasse em casa 1 segundo atrasada, ele me dava uma bronca. Então eu apressei o passo e o alcancei. Ele pareceu muito simpático enquanto estávamos andando juntos. Dava para ver que ele era de Yorkshire e que tinha voz estridente. Eu só lembro que ele tinha o cabelo e a barba bem escuros e olhos quase negros. Embora ele fosse um estranho, eu me senti segura. Ele ficou para trás umas 2 ou 3 vezes. Disse que estava com febre do feno e que estava parando para assoar o nariz. Mas pensando melhor agora, ele devia estar preparando a arma. Foi aqui que aconteceu. Foi aqui que ele me atacou. Ele não disse nada, apenas grunhiu com o impacto de cada golpe. Tracy foi golpeada várias vezes na cabeça com um martelo. Com os ferimentos que ele me causou, lascas de ossos entraram na minha cabeça. Depois que ele me atacou, apareceu um carro e o atrapalhou, e aí ele me jogou por cima daquela cerca. Coberta de sangue, Tracy conseguiu se arrastar até uma casa e pedir ajuda. Eu lembro de tudo que aconteceu porque não fiquei inconsciente. Após submeter-se a uma cirurgia, ela ajudou a polícia a fazer um retrato falado de seu agressor. Apenas 10 semanas depois, no dia 30 de outubro de 1975, na cidade vizinha de Leeds, o agressor atacou novamente. Dessa vez, a vítima não teve tanta sorte. Um corpo foi encontrado em Scott Hall Road, num descampado. Foi um assassinato brutal. E disseram que era de uma garota fácil, sugerindo que se tratava de uma prostituta. Com 28 anos e mãe de 4 filhos, Vilma McCann foi golpeada 2 vezes com um martelo e esfaqueada 15 vezes. A polícia não ligou este homicídio à agressão a Tracy Brown. Nós pensamos que havia sido um ato homicida individual. Um ataque a uma prostituta, que um cliente havia ficado furioso por algum motivo e matado a pobre mulher. Mas o assassinato de Vilma McCann não havia sido um ato individual. Na noite de 20 de janeiro de 1976, Emily Jackson, de 42 anos, estava tentando ganhar algum dinheiro nas ruas de Leeds. Emily, na verdade, era casada e morava com o marido.
Mas o negócio da família estava passando por dificuldades, os impostos estavam muito atrasados. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta. Os ferimentos que ela sofreu foram terríveis. Ele a golpeou 57 vezes com uma chave Phillips. Emily foi morta brutalmente. E a polícia suspeitou que fosse pela mesma pessoa que havia assassinado Vilma McCann. Mesmo naquele estágio inicial, todos começaram a ver um padrão emergindo. Tudo indicava que o mesmo indivíduo era o responsável. A questão para nós era, será que se trata de um assassino em série clássico que vai matar sem parar? Seus temores seriam justificados. O estripador de Yorkshire continuaria a enganar os investigadores e se tornaria um dos maiores assassinos em série da Grã-Bretanha. Em meados dos anos 70, o estripador de Yorkshire havia assassinado brutalmente 2 mulheres em Leeds. Mais de um ano se passou sem nenhum homicídio similar, mas o estripador estava longe de ter se aposentado. Primeiro, o corpo da prostituta Irene Richardson, de 28 anos, foi encontrado em um parque. E 2 meses depois, o detetive de polícia Andy Leptil foi chamado à cidade vizinha de Bradford. Essa região, Manningham, era conhecida por ser uma área de prostituição. Foi aqui, na Oak Avenue, número 9, apartamento 3, que Patricia Atkinson foi morta. Em outra cidade, e trabalhando em seu apartamento, a prostituta de 32 anos se sentia segura, longe do assassino que aterrorizava Leeds. Ele a atacou com golpes fortes na cabeça, seguidos de inúmeras facadas no abdômen. Mais um ataque furioso a uma prostituta. Esse sádico assassino usava uma chave de fenda afiada e às vezes uma faca para perfurar repetidas vezes as suas vítimas, após golpeá-las com um martelo. Todas as cenas dos crimes eram perturbadoras. Quando você vê um ser humano mutilado de forma tão hedionda, isso acaba afetando você. A primeira coisa que você pensa é na vítima, obviamente. A segunda coisa é uma vontade de prender o agressor e fazer justiça à pessoa que foi morta. Porém, com 4 corpos e nenhuma pista clara, a polícia estava perdida. O assassino em série age aleatoriamente. Não tem uma ligação clara com as vítimas. Por isso é extremamente difícil investigar assassinos em série. Desde que ele havia atacado a estudante Tracy Brown, de 14 anos, todas as vítimas do assassino foram prostitutas. Muitos assassinos em série atacam prostitutas por uma série de motivos. Um é que eles têm conflitos sexuais e prostitutas os afetam sexualmente. Mas o fato mais importante é que a coisa mais difícil para um assassino em série é o sequestro. Fazer com que a vítima o acompanhe. Isso é resolvido com prostitutas, porque prostitutas acompanham qualquer um, faz parte do trabalho delas. Quando finalmente os investigadores conseguiram encontrar um padrão de comportamento, o estripador teve uma atitude chocante que ninguém esperava. Jane MacDonald, de 16 anos, era uma adolescente alegre que adorava dançar e andar de patins com os amigos. Ela era estudante, não estava envolvida com prostituição, tinha um namorado e acabou sendo vítima desse monstro. Ela só estava no lugar errado, na hora errada. O corpo mutilado de Jane foi encontrado ao lado de um parquinho infantil. A descoberta espalhou pânico pelo norte da Inglaterra, com a constatação de que mulher nenhuma estava a salvo.
Leeds e as regiões vizinhas viviam com medo porque esse maníaco estava à solta. Todos estavam assustados. Foi uma época terrível. Todos viviam com medo em West Yorkshire. Foi nessa época que a imprensa apelidou o criminoso de O Estripador de Yorkshire, uma referência ao assassino mais famoso da Inglaterra. Ele já era odiado naquela época. Mas com a morte de Jane, houve uma onda de solidariedade do público que só aumentou a nossa determinação em capturar o estripador. A polícia passou a monitorar as zonas de prostituição de Bradford e Leeds, numa caçada desesperada ao assassino. Mas o estripador manteve-se um passo adiante. Manchester, Inglaterra. Em outubro de 1977, num terreno ao lado de um cemitério, o corpo de Jean Jordan foi encontrado. A prostituta de 20 anos de idade foi morta a mais de 60 quilômetros de distância das vítimas anteriores. Mas, finalmente, uma reviravolta. Jean deu à polícia sua primeira pista. Quando o corpo de Jean Jordan foi descoberto, foi feita uma busca no local e uma bolsa foi encontrada. E dentro dessa bolsa, num compartimento fechado, havia uma nota de 5 libras. A nota era nova e os detetives acharam que ela poderia ter vindo do último cliente de Jean, que poderia tê-la recebido de salário. Se eles conseguissem encontrar essa pessoa, talvez conseguissem prender o estripador. Nós fomos ao Banco da Inglaterra e eles nos informaram que essa nota fora parte de um lote e para onde a maior parte desse lote havia sido enviada. Mas era um lote de milhões de libras, ou seja, eram muitas notas. A polícia descobriu que a nota havia sido entregue a uma entre 5.500 pessoas em 34 empresas diferentes dias antes de Jean Jordan ter sido assassinada. E uma das empresas era a Clarks, uma transportadora local. Aí nós fomos à Clarks e eles nos informaram quem as havia recebido de salário. Um dos recebedores foi um motorista de caminhão que havia acabado de comprar uma casa nova com a esposa em Bradford, Peter William Sutcliffe, de 31 anos. Sutcliffe era o filho mais novo de 6. E foi uma criança fraca e muito doente, além de ser muito apegado à mãe. Ele era apegado à mãe. E ele estava sempre agarrado à saia dela. Era um menino quieto e tímido. O pai dele, John Sutcliffe, era bem extravagante. Ele quase não parava em casa. Mas quando parava, os filhos tinham medo dele. Ele maltratava a esposa, ele tinha amantes e ele se gabava das amantes para os filhos. Peter aprendeu a ver as mulheres, a tratar as mulheres através dos olhos do pai. Certa vez, John Sutcliffe viu Kathleen conversando com 2 homens em um pub. Ela estava só conversando e ele a estapeou no rosto. Se você andasse fora da linha, que foi o que Kathleen fez aos olhos de John Sutcliffe, você seria colocada de volta para o seu lugar de forma rápida, violenta e brutal. Peter provavelmente foi pressionado a ser mais macho do que ele naturalmente era. Então havia esse coroinha, Peter, e o pai dele dizendo: olha, é assim que você mostra que é homem. E Peter via as mulheres ou como santas ou como prostitutas. O pai dele achava que conseguiria transformar o filho, sabe, no filho que ele queria. Isso é sempre o perigo. O que o pai estava fazendo sem saber era criar as circunstâncias nas quais Peter Sutcliffe criaria a persona que ele achava
mais apropriada do que os seus verdadeiros sentimentos. Então ele começou a compartimentar o ego numa idade muito tenra para agradar o pai. Então o seu eu verdadeiro acabou se recolhendo num mundo secreto. E isso é um prato cheio para um assassino em série. Os detetives que investigavam a nota de 5 libras encontrada junto ao corpo de Jim Jordan interrogaram Sutcliffe 2 vezes. Nas 2 ocasiões, ele afirmou que na noite do crime, ele estava com a esposa. O seu álibi foi aceito e a matança continuou. Foi bem aqui que uma das vítimas foi encontrada. É outra cidade. Hoje é um centro comunitário. Yvonne Pearson. Foi com ela que ele voltou a corpo e colocou um jornal Daily Mirror embaixo do braço dela, como se estivesse se vangloriando para a polícia. Assim como Yvonne Pearson, Ellen Ritka, de 18 anos, e Vera Millward, de 40, foram mortas num espaço de 5 meses. O estripador de Yorkshire agora era o principal suspeito de 9 homicídios. A polícia sofria uma enorme pressão para efetuar uma prisão. Lembre-se de que naquela época, nós não tínhamos a tecnologia, não tínhamos a comunicação. E a papelada toda era só isso, papelada. Nós tínhamos 8 ou 9 escritórios de investigação que juntamos no centro de Leeds. Havia literalmente dezenas de milhares de linhas de investigação, que eram processadas manualmente. Processar os documentos era um grande problema por causa do volume de papelada que era produzido. Tanto que o piso da delegacia de Milgers, onde ficava a base da investigação, teve que ser reforçado para não ceder. Então, em abril de 1979, o assassino agiu mais uma vez. Desta vez, Josephine Whittaker, de 19 anos. Mais uma vítima que não era prostituta. Apesar da maior caçada a um assassino na história britânica, a polícia não parecia mais perto de prender o estripador de Yorkshire. Mas numa reviravolta surpreendente, eles receberiam mensagens que jamais poderiam prever. Cartas e uma fita cassete supostamente do próprio estripador. I'm Jack. You are no nearer catching me now than 4 years ago when I started. As cartas e a fita foram postadas em Sunderland, na região de Wearside. Especialistas estabeleceram que a voz possuía o sotaque distinto da região chamado de George. Com essa reviravolta surpreendente, os detetives começaram a concentrar toda a investigação naquela área. Mas ninguém poderia prever as consequências devastadoras dessa decisão. Até 1979, o estripador de Yorkshire já havia assassinado brutalmente 10 mulheres, quando a polícia recebeu uma fita cassete, aparentemente do próprio assassino. I'm Jack. You are no nearer catching me now than 4 years ago when I started. Os detetives receberam uma instrução de desconsiderar suspeitos que não tivessem o sotaque George. Enquanto isso, Peter Sutcliffe, o motorista de caminhão de Bradford que havia sido interrogado sobre a nota de 5 libras, foi interrogado novamente, dessa vez pelo detetive Andy Leptil e seu colega. Nós fomos à residência do Sutcliffe e passamos umas 3 horas dentro da casa, tentando esclarecer algumas informações. A polícia estava monitorando os carros que entravam na zona de prostituição. E o carro de Peter foi avistado num total de 39 vezes. Um homem muito calmo. Completamente sem emoção. E a mulher dele era igual. Na escola, Peter foi um aluno mediano e ele sofria a perseguição dos alunos maiores. Ele saiu sem se formar.
Após sair da escola, o jovem e tímido Sutcliffe pulou de emprego em emprego até ficar 3 anos num trabalho onde o seu comportamento estranho ficou ainda mais evidente. Ele era coveiro e ele também trabalhava no necrotério, que era um serviço que ele adorava fazer. Ficou até obcecado com a morte, com cadáveres, e até houve histórias de furto a túmulos, etc. Ele começou a furtar coisas dos cadáveres, então obviamente ele não tinha medo de cadáveres. E até brincava com eles, pregava peças com eles. Então tratava-se de uma pessoa insensível à morte e acostumada com cadáveres. Ele conhecia a mecânica dos necrotérios. Não era um mistério para ele, não havia nada demais. Ele aparecia no pub com anéis dos cadáveres. Ele tocava neles, enfiava a mão em sacos contendo restos humanos quando alguém tinha morrido atropelado por um trem, por exemplo. Ele também fazia brincadeiras ofensivas que ele achava engraçadas, como assustar garotas com crânios. Então, no mínimo, ele era estranho. Em 1969, a família Sutcliffe sofreu uma experiência traumática que claramente afetou Peter. Pelas leis de John Sutcliffe, ele podia ter casos extraconjugais. Mas quando Kathleen teve um, ele se vingou dela e a humilhou de uma forma bastante cruel. John Sutcliffe telefonou para Kathleen, fingindo ser o amante dela, e pediu que ela o encontrasse num hotel e levasse uma roupa para a noite. Então, ele chamou a família inteira até o hotel e expôs o caso extraconjugal dela. Peter observou horrorizado quando John Sutcliffe retirou uma camisola da bolsa de Kathleen. Foi uma coisa horrível de se fazer, ainda mais porque ele mesmo não era fiel. Provavelmente, isso destruiu a imagem que Peter fazia da mãe como uma santa. A ideia da mãe dele tendo um caso, ele estava aprendendo a odiar o lado dele que se identificava com esse mundo. Agora ele podia realmente odiar as mulheres, porque não só aquele lado feminino dele o havia traído, mas ela também. Então, isso foi um prato cheio. O detetive Leptil desconhecia a criação pouco convencional de Sutcliffe. Mas mesmo assim, ao interrogá-lo sobre os assassinatos do estripador, ele desconfiou que havia algo errado. A nossa entrevista com ele me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele não mostrava reação nenhuma. Aquele homem era uma incógnita. Tinha alguma coisa nele. Tinha algo nele que eu não saberia explicar, mas certos sinais apontavam diretamente para ele. Aquilo criou um mal-estar em mim e no meu parceiro da época. Havia coisas nele que o tornavam o suspeito. A aparência dele era uma delas. O retrato falado era bem parecido com Sutcliffe. A investigação sobre a nota de 5 libras, o veículo dele foi visto na zona de prostituição mais vezes do que seria normal. Então nós fizemos o nosso relatório. Na verdade, eu levei pessoalmente para o oficial responsável pela investigação que, porque não era da região Nordeste nem tinha o sotaque George, acabou descartando o nosso relatório. Sutcliffe agora já havia sido interrogado 5 vezes, para a diversão de seus colegas de trabalho. Os colegas de trabalho dele o chamavam de estripador porque ele foi interrogado várias vezes. Mas como ele havia sido dispensado, eles achavam que não podia ser ele. Ele não tinha o sotaque George. Então deixou de ser um suspeito. Peter foi interrogado mais 4 vezes por detetives. E em todas as vezes foi inocentado.
A enorme investigação policial continuou sem resultados. E a frustração do público aumentou. A cidade acabou virando uma cidade fantasma. Houve até um protesto enorme das mulheres na época, pedindo que os homens fossem banidos das ruas. A vigilância policial na zona do Meretrício protegeu as prostitutas, mas acabou tendo consequências bastante trágicas. As zonas de prostituição ficaram perigosas para ele. Obviamente, ele sabia da presença policial nelas. Então, ele decidiu caçar mulheres em outros lugares. No dia 2 de setembro de 1979, a estudante Barbara Leach tornou-se a 11ª vítima do estripador. Bárbara foi encontrada num vão usado para colocar latas de lixo. No ano seguinte, houve mais 2 assassinatos e nenhuma das vítimas era prostituta. Elas eram a funcionária pública Margaret Walsh e depois a estudante Jacqueline Hill. Enquanto a polícia era levada ao limite, o público vivia com medo. A investigação sobre os assassinatos do estripador parecia não ter fim. Ele parecia estar sempre adiante. Nós não conseguíamos nos aproximar dele. Com tantas mortes atribuídas a ele, o estripador de Yorkshire era o homem mais procurado da Inglaterra. Tudo o que os detetives podiam fazer era torcer para que ele cometesse um erro e lhes desse uma pista importante. Não é surpresa que a maioria dos assassinos em série é presa por acidente. Os detetives estavam perdendo e o estripador de Yorkshire ainda estava solta. Então, em janeiro de 1981, numa reviravolta, a polícia de Sheffield acabaria se envolvendo sem querer na investigação. 2 policiais abordaram um veículo com 2 ocupantes, um homem e uma mulher. E eles descobriram que a placa não batia com o registro do veículo. Eles desconfiaram e prenderam o motorista por suspeita de furto de veículos. O homem pediu para urinar no mato e os policiais permitiram antes de levá-lo para a delegacia. Lá, ele foi identificado como Peter William Sutcliffe. Aí, nesse momento, eu gosto de pensar que eles pegaram o meu relatório, que fez com que eles vissem Sutcliffe como um assassino em série em potencial e não apenas um ladrão de carros. Percebendo que haviam sido enganados, os policiais que efetuaram a prisão voltaram ao mato. Lá, eles encontraram um martelo e uma faca. Sutcliffe sabia que tinha sido pego. E então ele disse, eu sei aonde vocês querem chegar. Fui eu sou o estripador. Das 3h30 do domingo até as 4h30 da segunda-feira, ele confessou todos os crimes. Após 5 anos à solta, o estripador de Yorkshire estava finalmente atrás das grades. De repente, um oficial me disse que o estripador havia sido preso. E eu disse, que maravilha, é fantástico. Quem é ele? Sabe o nome dele? E ele respondeu, um cara chamado Peter William Sutcliffe. Bom, você pode imaginar que eu fiquei sem chão. Não esqueça que 3 mulheres foram mortas depois que eu entreguei aquele relatório. Isso é algo que sempre me perseguirá. E vários fatores começaram a bombardear a minha mente, com dúvidas. Eu não seria humano se não fosse assim. Policiais que caçam estripador prendem morador de Bradford. Eu lembro que estava num pub naquele dia e apareceu na TV que eles tinham prendido o estripador de Yorkshire. Eu fui tomada pela euforia, sabe?
Realmente foi uma sensação fantástica. Peter foi interrogado impressionantes 9 vezes durante a investigação policial. Numa investigação grande assim, a polícia interroga milhares de pessoas. Policiais disseram que quando entrevistaram Sutcliffe, ele estava calmo, tranquilo, que não ficou nada ansioso. Eles achavam que se ele fosse culpado, ele pareceria mais nervoso e ansioso, mas isso não é correto. Muitas pessoas inocentes ficam muito nervosas e muito ansiosas ao serem interrogadas por policiais. Mas um assassino em série é capaz de se desligar emocionalmente. Então ele consegue não passar a impressão de ansiedade ou a impressão de culpa. Peter Sutcliffe era um assassino metódico. Durante 5 anos, ele levou uma vida secreta. Ele tinha emprego, ele era casado. Ele provavelmente se sentia poderoso ao cometer esses crimes e sair impune todas as vezes. Quando Peter finalmente foi preso, ficou claro que a fita cassete que havia levado a polícia a caçar o morador de Sunderland havia sido um trote devastador, tendo custado indiretamente a morte das últimas 3 vítimas. Mas por que Sutcliffe iniciou seu reino de terror? Na prisão, o estripador de Yorkshire fez uma declaração surpreendente. Ele disse estar numa missão divina, que Deus ordenou que ele livrasse o mundo das prostitutas. Peter afirmou que em 1967, quando ele tinha 20 anos de idade e trabalhava como coveiro, uma voz falou a ele de um dos túmulos. Perguntado sobre o que aconteceu, ele explicou mais tarde. Foi uma coisa que eu achei maravilhoso na época. Eu ouvi o que acreditava ser. E eu ainda acredito. A voz de Deus. Eu lembro de receber a mensagem daquele túmulo. As vozes mandavam que ele limpasse as ruas. E quando um dos irmãos dele o visitou na cadeia, ele perguntou: por que você fez isso? E ele respondeu: sabe como é? Estamos fazendo uma limpeza. Se você conhecesse o Sutcliffe, por acaso, naquela época, você o acharia um sujeito tranquilo e normal. Você não sentiria nenhum medo, não se sentiria incomodado com aquela pessoa. Ele conversava sobre o tempo, conversava sobre esportes, conversava sobre as notícias do jornal. Só que quando ele falava dos assassinatos, dos ferimentos terríveis que ele tinha causado àquelas mulheres, ele falava com a mesma tranquilidade que havia falado do jogo de futebol. Só aí você percebia que ele era diferente, que ele não era normal. Ele dizia que a missão dele era livrar o mundo das prostitutas. Aí eu disse: mas a jovem Josephine não era prostituta? E ele respondeu incrivelmente: eu pensei nisso quando eu estava caminhando com ela, quando bati na cabeça dela, e ela começou a chorar e a dizer: não me machuque. E eu disse a Deus, eu olhei para Deus e disse para ele: Deus, o Senhor deve ter se enganado, ela não é, eu não posso matá-la. E foi aí que Deus ficou furioso com ele e disse: está me questionando? Ela é obra do diabo, ela parece inocente, mas é obra do diabo. Então, ele disse que foi por isso que ele causou ferimentos internos tão terríveis nela. Mas nem todos acreditaram na versão de Peter e sua missão divina. Ele nunca contou ao pai, nem aos irmãos, nem a ninguém próximo sobre as vozes. Eu acho que as vozes foram apenas uma desculpa conveniente para Peter Sutcliffe. Essa ideia elaborada de a voz de Deus quando eu estava abrindo covas, a voz de Deus me falou através de um túmulo.
Se alguém alega esquizofrenia, vai ter alguma documentação médica. Alguém que diga, mas isso nunca existiu na vida dele. Alguém o ouviu dizendo a um carcereiro que se ele fingisse que era louco, poderia pegar só 10 anos de prisão e não 30. Então, se Peter não cumpria uma missão divina, o que o levou a ser um dos piores assassinos em série da história britânica? Peter Sutcliffe afirmou que ao assassinar brutalmente 13 mulheres, ele estava numa missão dada por Deus. Mas as evidências das cenas dos crimes indicavam um motivo mais sexual do que divino. Certamente ele é um assassino em série com motivação sexual e creio que a faca representa a sua impotência, sua incapacidade de ter relações sexuais normais. A faca, que é uma espécie de substituta do pênis, golpeando, é um instrumento de fúria, mas é também um substituto para a ideia de penetrar uma mulher. O número de pessoas que realizam as suas fantasias mais perversas e doentias é muito, muito pequeno comparado ao enorme número de pessoas que têm essas fantasias, mas não as realizam. Parece haver um evento desencadeador que faz com que o indivíduo cometa o seu primeiro crime sexual. Esse evento desencadeador poderia ter sido a humilhação? Em 1969, Peter Sutcliffe descobriu que a sua então namorada havia sido vista com outro homem. Para se vingar, ele procurou uma prostituta, mas não conseguiu ter uma ereção. Aí a prostituta riu dele quando o encontrou num pub dias depois e ele se sentiu humilhado, absolutamente humilhado, e creio que foi aí que seu ódio por prostitutas começou. A principal emoção associada a matar é a humilhação. Não é a raiva, nem a frustração, é a humilhação. Ela pode ter surgido quando ele procurou uma prostituta e não conseguiu ter uma ereção. Ou quando a prostituta zombou do desempenho dele e ele se sentiu humilhado e decidiu sair e se vingar. É uma humilhação que você não consegue desfazer ou neutralizar matando uma pessoa. E sendo assim, isso pode levar a um assassino em série, que precisa lidar repetidamente com esse sentimento de humilhação que ele traz dentro de si. Porque matar é o primeiro crime da Bíblia. Caim mata Abel, seu próprio irmão. O sacrifício de Caim foi rejeitado por Deus e o de Abel foi aceito. Caim se sentiu humilhado. Ele matou Abel. Nem todo mundo que se sente humilhado sai matando. Mas eu creio que a humilhação é, sabe, de longe, a emoção mais associada a homicídios. Logo após o seu encontro humilhante com a prostituta, Peter cometeu seu primeiro ataque conhecido. Ele golpeou uma prostituta na cabeça com uma pedra enfiada numa meia. Ela, por sorte, sobreviveu, mas Peter continuou cometendo vários ataques não fatais, até que Vilma McCann tornou-se a sua primeira vítima de homicídio. Quando ele matou pela primeira vez, ele realizou o que havia fantasiado durante tantos anos. E ele teve um prazer tão grande que sentiu uma compulsão para matar de novo. Era compulsivo, repetitivo, e ele se sentia atraído pelo ato. A grande maioria dos assassinos em série com motivação sexual não é doente mental, num sentido evidente em termos de uma psicose. Claro que eles não são normais, obviamente eles não são normais, mas eles não são psicóticos, no sentido de ouvir vozes, de viver fora da realidade, essas coisas. Deus e as vozes sempre aparecem quando o indivíduo é preso e precisa se explicar ao tribunal. Peter Sutcliffe, o infame estripador de Yorkshire, foi julgado em Londres em 1981 por 13 acusações de homicídio e 7 de tentativa de homicídio.
Sua defesa alegou que ele sofria de esquizofrenia paranoide, mas a alegação foi rejeitada pelo júri. E Peter foi considerado culpado de todas as acusações, recebendo 20 sentenças de prisão perpétua. Mas a questão permanece. Peter Sutcliffe nasceu para matar? A melhor forma de entender um assassino em série motivado sexualmente é que isso faz parte da excitação sexual dele. Esses indivíduos funcionam assim. Muitos deles dizem que desde a idade mais tenra eles sabiam que tinha algo errado e que o que os excitava sexualmente era alguma coisa muito doentia. E eu creio que esse é o caso de Sutcliffe e de muitos outros assassinos em série com motivação sexual. Se é algo incontrolável, não. Ele pode controlar. Mas ele decide não controlar, porque isso o estimula e isso lhe dá grande prazer. Como cristão, eu não creio que ninguém nasça para matar. Eu acho que quando você segura um bebê nos braços, o futuro dele é determinado pelas pessoas à sua volta e pelo ambiente. Quando você analisa desde o início a infância dele, as experiências dentro da família, creio que ele gradativamente foi se transformando num assassino psicopata. Não creio que ele tenha nascido para matar, mas ele se tornou um assassino. Dos 6 filhos da família Sutcliffe, os outros 5 não se tornaram assassinos. Mas a forma como ele foi criado, eu creio que ela o fez formar a sua atitude com as mulheres. Acredito que isso foi essencial para transformar Peter Sutcliffe no estripador de Yorkshire. Eu não acho que Sutcliffe tenha nascido para matar. Eu acho que ele tinha problemas em controlar a raiva. Ele tinha muitas influências para compartimentar, para que fosse aceito pelos pais. E no meio disso se formou a raiva e o ressentimento a si próprio e às mulheres. Isso certamente não teve nada a ver com uma doença orgânica. Eu não acho que o Sutcliffe seja louco. Acho que ele é perverso. A única forma de lhe ter prazer sexual era matando essas mulheres. Eu acho que ele nasceu com a maldade dentro dele. Foi como ele foi feito. E ele fica usando Deus e as vozes como desculpa. Mas ele está onde está e merece continuar lá até morrer. Eu acho que ele é perverso e louco, as duas coisas. Quaisquer que sejam as razões de Sutcliffe para ter matado tantas pessoas, para algumas, o impacto de seus crimes são sentidos até hoje. Embora hoje isso não me afete tanto, não passa um dia sem que eu me lembre. Está sempre aqui na minha cabeça. E vai continuar comigo até eu morrer. Graças a Deus, eu consegui seguir com a minha vida. Eu tive força de vontade para seguir com a minha vida. Mas 13 mulheres morreram. Não tiveram essa sorte. John Humble foi condenado a 8 anos após confessar ter passado trote como estripador de Yorkshire.